Introdução à Divina Vontade, lição 39, ser um com eles. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que hão de crer em mim, pela palavra deles, para que todos sejam um só, assim como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que sejam consumados na unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amaste, como amastes a mim. João 17, versículos do 20 ao 23. Palavras belíssimas. Elas nos mostram de uma maneira muito simples a finalidade de Deus para a sua criatura, consumir-nos nele e chegar a nos unificar com ele, da mesma forma que o Filho é um com o Pai no Espírito Santo. Ao longo de 38 sessões, percorremos leituras onde Jesus nos fala do que é sua vontade, de como adquiri-la e de algumas consequências disso. Também vimos a utilidade de mergulhar na sua paixão, através da qual chegamos a visualizar quem é Jesus, o seu amor infinito pela criatura, nós. E quem somos nós? Agora vejamos o que significa unidade. Para Jesus, dentro dos escritos de Luísa Picarreta, a unidade na Trindade. A unidade na Trindade não está nas pessoas, mas na divindade. 3 pessoas distintas, um só Deus verdadeiro. Ou seja, está na vida que anima essas pessoas. E se o que as une é a mesma vida divina que se desenvolve nelas, essa vida não pode estar separada de seus atos. Assim, as 3 compartilham a mesma vontade divina, que é a origem de todos os atos. Assim como a vida humana tem sua vida, seus membros distintos, suas qualidades, assim o nosso Ser Supremo tem suas qualidades puríssimas, não materiais, porque em nós não existe matéria que forme nossa vida. Unidas, santidade, potência, amor, luz, bondade, sabedoria, onisciência, imensidade, etc. formam nossa vida divina. Mas quem constitui o movimento? Quem regula? Quem desenvolve com movimento incessante e eterno todas estas qualidades divinas? Nossa vontade, ela é o motor, a dirigente que dá a cada uma de nossas qualidades a vida operante. Volume 32, capítulo 24. Porque Deus quer que vivamos na sua vontade,
Com isso, entendemos claramente, vivendo na vontade divina, absorvemos em nós todos os atributos divinos. Passamos a participar da natureza divina, do ser divino, da bondade, da sabedoria. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, Catecismo da Igreja Católica, 295, 460. E assim formamos unidade. A unidade suprema, filha minha. A unidade suprema é quando a alma chega a tal estreiteza de união com a minha vontade que consome qualquer sombra de sua própria vontade. Já não se distingue qual é o meu querer e qual é o dela. Minha vontade torna-se a vida desta alma. Nesta condição, tudo é aceito com paz. Vida, morte, cruz, pobreza. Tudo é visto como vindo de Deus. A perfeita harmonia. Eu faço o que ela quer e ela faz o que eu quero. Essa é a consumação total da vontade humana na vontade divina. Livro do Céu, volume 9, capítulo 52. Viver na vontade divina. Viver vida divina. Viver no querer supremo é a coisa maior. É viver vida divina. A alma age na luz eterna. Seus atos tornam-se luz. Une-se ao ato único de Deus. O ato da criatura se une ao ato único do Criador e se torna glória eterna e louvor contínuo. Volume 18, capítulo 18. A unidade da luz divina. Jesus explica com a imagem do sol. O sol ilumina tudo. Não perde luz, sua luz é uma, indivisível. Assim, também é a vontade divina, mas infinitamente superior. A luz da minha vontade é infinita. Não tem começo nem fim. É um único ato eterno. Esta luz envolve toda a criação. Envolve os anjos e santos. Une tudo em uma só realidade. E a alma que vive nela entra nesta mesma unidade. Volume 19, capítulo 24. O prodígio da vida na vontade divina. Na unidade da luz divina, os atos da alma começam em Deus, tornam-se os próprios atos de Deus, participam do amor da Trindade. O que Deus faz, a alma faz, e o que a alma faz, Deus faz. Esse é o maior de todos os prodígios. Tudo isso nos revela o princípio fundamental. Agindo na vontade divina, a alma chega a formar unidade com Deus. Essa é a finalidade da criação, a maior glória possível, a realização plena da criatura, ser um com eles. O centro da lição
não está apenas em compreender uma verdade espiritual, mas em entrar nela, como quem atravessa uma porta de luz. Jesus não fala aqui de uma união simbólica, nem de uma proximidade apenas afetiva entre a alma e Deus. Ele fala de uma unidade real de vida, de uma participação tão profunda no querer divino que a criatura já não vive isolada em si mesma, mas começa a viver em Deus e de Deus. Quando Jesus diz para que sejam um como nós somos um, ele não está propondo uma devoção exterior, mas revelando o desígnio eterno da criação. O homem não foi criado apenas para obedecer a Deus, nem somente para amá-lo de modo piedoso, mas para viver imerso na mesma corrente de vida divina que sai do Pai, passa pelo Filho e resplandece no Espírito Santo. A criatura foi criada para ser morada, eco, reflexo e portadora desta vida divina. Na Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas possuem uma só vontade, um só amor, uma só vida divina. Assim também a alma, ao entrar na divina vontade, não deixa de ser criatura, mas perde aquilo que a separa, aquilo que a fragmenta, aquilo que a faz viver partida, o querer humano, isolado de Deus. O querer humano, quando age sozinho, é pequeno, cansado, variável, ferido, inseguro. Hoje quer uma coisa, amanhã rejeita a mesma. Agora abraça a cruz, depois foge dela. Em um momento confia, noutro se perturba. É uma vontade feita de movimentos quebrados. Já a divina vontade é um ato único, eterno, imutável, pleno, luminoso, santo. Entrar nela é sair da dispersão, é entrar na unidade. É como uma gota de água que, sem perder sua essência, é lançada no oceano e passa a mover-se com a imensidão. Por isso Jesus fala da consumação da vontade humana na vontade divina. Consumir-se aqui não significa ser aniquilado, mas ser absorvido pelo fogo santo de Deus, como o ferro que, colocado no fogo, continua sendo ferro, mas adquire as propriedades do fogo. Esquenta, ilumina, queima. Assim a alma continua sendo alma, mas passa a amar com amor divino e querer com querer divino, a oferecer com valor divino. Há almas santas que obedecem, resignam-se, aceitam, oferecem tudo isso é belo. Mas Jesus, nos escritos de Luísa, quer ir mais longe. Ele não quer apenas resignação. A resignação ainda pode conservar uma certa distância. A alma aceita a vontade de Deus, mas ainda a sente como algo que vem de fora. Já no viver na divina vontade, a alma começa a sentir o querer divino como sua própria vida. Ela não apenas suporta o que Deus permite, mas entra no próprio centro do querer de Deus.
Então a cruz já não é só suportada, mas é conhecida como instrumento de vida. A pobreza já não é só tolerada, mas acolhida como lugar onde Deus quer operar. A humilhação já não é apenas sofrida, mas transformada em matéria-prima para a glória divina. A alma já não diz apenas aceito, porque Deus quis. Ela começa a dizer: isso é meu, porque é de Deus, e sendo de Deus, é vida para mim. Esse é o ponto alto da unidade, quando a alma já não se move mais pelo gosto humano, pela utilidade pessoal ou pela lógica da terra, mas pela corrente do Fiat eterno. Então, tudo nela começa a adquirir a forma de céu. Jesus usa a imagem de luz porque a luz tem algo de profundamente semelhante à divina vontade. A luz se expande sem se dividir, ilumina tudo sem empobrecer. Toca cada coisa sem perder sua unidade. O sol banha montanhas, mares, casas, árvores e rostos, e ainda assim permanece inteiro. Não deixa pedaços de si espalhados. Continua sendo uma só luz. Assim a divina vontade. Ela pode envolver todos, vivificar tudo, operar em toda a criação e ao mesmo tempo permanecer uma, indivisível, eterna. Quando a alma entra nessa luz, seus atos deixam de ser apenas pequenos gestos humanos, fechados no tempo. Eles são assumidos pela eternidade de Deus. Um eu te amo, dito na divina vontade, já não é apenas uma palavra de uma criatura limitada, torna-se um eco do amor eterno, um ato de adoração. Já não sobe sozinho e frágil, mas entra no próprio movimento adorado da Trindade. Que mistério tremendo! Deus torna o pequeno ato da criatura, toma o pequeno ato da criatura e o faz circular em seu próprio ato eterno. É por isso que Jesus diz que a alma vivendo no seu querer começa seus atos na própria Trindade, não porque deixe de ser pequena, mas porque Deus se compraz em levantar a pequenez até o nível do seu operar. Toda a criação saiu de Deus em ordem, harmonia, beleza e unidade. Tudo que foi criado obedece à finalidade para a qual foi feito. O sol não discute sua missão. O mar não debate sua obediência. As estrelas não recusam sua órbita. Toda a criação silenciosamente permanece fiel ao Fiat, que a trouxe à existência. Somente o homem saiu desta unidade, porque quis viver de uma vontade própria, separada da de Deus. E aqui está a raiz de toda a infelicidade. O homem afastou-se não apenas de uma lei, mas de uma vida. Rompeu não apenas uma obediência, mas uma comunhão. Trocou a realeza da unidade pela pobreza da autonomia. De filho que vive na casa do Pai, tornou-se mendigo de luz, mendigo de paz, mendigo de sentido. Por isso Jesus sofre tanto ao ver a criatura viver fora da divina vontade. Não porque Deus perca algo, mas porque vê a alma reduzida, quebrada, cansada,
vivendo abaixo da sua vocação eterna. O homem foi criado para nadar no imenso mar do querer divino, mas contenta-se com gotas. Foi criado para viver como filho na casa do Pai, mas acostumou-se às migalhas da própria vontade. Viver na divina vontade não é apenas um caminho de santificação pessoal, é o retorno da criatura ao lugar para o qual foi pensado desde toda a eternidade. É a restauração do projeto original. E é a alma voltando ao seu princípio para alcançar seu fim. Mas isso não acontece de uma só vez. A unidade se forma em atos contínuos. Cada vez que a alma renuncia ao próprio querer para fundir-se no querer divino, algo dentro dela se reorganiza. Cada vez que diz, Jesus, eu quero o que tu queres, o coce interior perde terreno. O caos interior perde terreno. Cada vez que chama a divina vontade para reinar em seus pensamentos, palavras, passos, trabalhos, sofrimentos e orações, vai se formando nela uma espécie de céu interior, uma pátria íntima, onde Deus começa a respirar livremente. A unidade com Deus não é, portanto, uma emoção elevada. É uma transformação profunda da raiz da alma. É Deus tornando-se o centro real do pensar, do amor, do agir e do sofrer da criatura. Outro ponto muito profundo é este. Quem vive na divina vontade deixa de amar de modo estreito. Como a vontade divina envolve tudo e todos, a alma que nela vive começa a amar com amplitude. Reza por todos, ama por todos, adora por todos, repara por todos. Seu coração se alarga. Já não vive fechado em seus interesses pessoais, em seus gostos, em suas consolações. Torna-se participante do próprio movimento divino, que ama tudo o que criou e quer tudo de volta em sua vontade. Então, a alma se torna pequena hoxa viva da unidade. Onde há divisão, ela chama o fiat. Onde há sombra, chama a luz. Onde há resistência, oferece fusão. Onde há distância de Deus, suplica retorno. Sua vida passa a ter sabor de universalidade, porque o querer divino não conhece estreiteza. A consumação na unidade é a felicidade mais alta da criatura. A felicidade do céu não consiste apenas em ver Deus, mas em estar plenamente unido a Ele, sem nenhuma resistência interior. O viver na divina vontade antecipa esta realidade. É como se o céu começasse a brotar dentro da alma, ainda peregrina, ainda há provas, ainda há escuridões, ainda há cruz, mas já existe uma corrente de paz mais profunda que tudo isso, porque a alma começa a repousar no mesmo querer, em que Deus repousa. Eis porque esta lição é tão grande. Ela nos mostra que o objetivo final não é apenas ser bons, nem apenas evitar o pecado, nem apenas salvar a alma, mas ser um com eles, isto é, viver de tal modo no querer divino
que a vida da criatura se torne um reflexo contínuo da vida trinitária. Ser um com Deus na divina vontade é deixar de viver fragmentado, sair da prisão do próprio querer, voltar ao centro da própria criação, permitir que Deus viva seus atos em nós, transformar os pequenos atos humanos em atos tocados pela eternidade. A alma que vive assim torna-se terra banhada pelo sol eterno. Tudo nela recebe ordem, calor, fecundidade e luz. Seu interior já não é um campo de vontades rivais, mas um santuário onde um só Fiat reina, e neste reinado está a verdadeira paz, a verdadeira santidade e a verdadeira consumação do amor. Fiat, Fiat, Fiat.